preciso de um dinheiro pra comprar um o leitinho das crianças e o... Boa noite. Depois das omissões de Mauro Cid, temos as contradições de seu advogado. Nesta sexta-feira, em entrevista à Globo News, César Bittencourt disse e minutos depois negou ter dito que Jair Bolsonaro sabia do plano de golpe de Estado, incluindo a parte que previa matar Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes para manter o então presidente no poder, apesar da derrota na eleição de 2022. O Procurador-Geral da República, que terá que analisar o vasto inquérito apresentado nesta semana pela Polícia Federal, já sinalizou que eventuais denúncias contra os indiciados, que são 37, incluindo Bolsonaro, não devem sair antes de fevereiro do ano que vem. Você vai ver também, no interior do Tocantins, o afastamento do diretor de um colégio cívico-militar, onde alunos eram orientados a cantar apologia à violência policial. Antes das medidas de ajuste, o governo anuncia bloqueio de mais 6 bilhões no orçamento. Donald Trump indica investidor Scott Bessent para a Secretaria do Tesouro. Na COP29, negociadores não conseguem aprovar valor necessário para combater as mudanças climáticas. E no Maracanã, Fluminense e Fortaleza ficam no empate, resultado que não foi bom para ninguém. Tudo isso e mais agora no JG. Começamos com a contradição flagrante em que caiu o advogado de Mauro Cid em entrevista à jornalista Andréa Sadi no programa Estúdio I da Globo News. Ao vivo de Brasília, o Ricardo Abreu recupera essas declarações e traz desdobramento das investigações sobre a tentativa de golpe de Estado e eliminação de adversários de Jair Bolsonaro. Boa noite, Ricardo. Oi, Renata. Muito boa noite a você e a todos que nos acompanham a partir de agora. Essa entrevista vem na esteira do último depoimento que Mauro Cid, que foi colhido pelo ministro Alexandre de Moraes, deu depois da operação da PF que prendeu militares envolvidos num plano para matar o presidente Lula, o vice Geraldo Alckmin e o próprio Alexandre de Moraes. Nessa entrevista, o advogado acabou dando declarações contraditórias sobre esse depoimento de Mauro Cid. Primeiro, o advogado disse que o cliente confirmou que o ex-presidente Jair Bolsonaro sabia do plano para matar adversários. O advogado também afirmou que Mauro Cid confirmou que Bolsonaro era o líder dos planos golpistas. Vamos ouvir. Chamado ontem a falar para o ministro Moraes, ele confirmou que Bolsonaro sabia desse plano de golpe de Estado? Boa tarde, André. Boa tarde, telespectadores. Confirmou, sim. Na verdade, o Cid tem uma linha de pensamento, a versão verdadeira dos fatos. Não tem interesse nenhum que não seja responder àquilo que a Justiça está pedindo. Ele participou como assessor, verificou e indicou, inclusive, o seu chefe, que teria a liderança desses fatos. E o que o Mauro Cid diz sobre o plano de execução contra Lula, Alckmin e Moraes? Ele confirma que Bolsonaro sabia também? Confirma que sabia, sim. Na verdade, o presidente, de então, sabia tudo. Aliás, eu tenho a impressão que comandava essa organização. Tanto que ele acabou sendo denunciado, que a gente vê com a denúncia do Ministério Público, por esses fatos. Só que a entrevista foi interrompida por cerca de 11 minutos por conta de um problema técnico no celular do advogado. Na volta, César Bittencourt afirmou que precisava fazer uma retificação. Ele voltou atrás na afirmação de que Bolsonaro sabia do plano golpista, desmentiu o que tinha acabado de afirmar e disse que esse assunto não foi tratado no depoimento de ontem. Agora, uma coisa importante é retificar. Parece que saiu uma coisa errada aí. Eu não disse que o Bolsonaro sabia de tudo. Até porque o tudo é muita coisa, né? Alguma coisa ele tinha, evidentemente, conhecimento, né? Mas o que é o plano? Então, o plano tem um desenvolvimento muito grande. O plano de golpe de Estado, eu nem sei se estava em curso
porque eu sei que havia uma turbulência, digamos assim, administrativa no governo, nas proximidades do governo, esse negócio. Claro que ele tem conhecimento, tinha conhecimento. Agora, não é um plano de golpe. Que tipo de golpe? Isso eu não sei. Ele também voltou atrás sobre a afirmação de que Bolsonaro sabia dos planos de assassinato. Eu não falei em plano de morte, em plano de execução como sendo plano de morte, não. Execução do plano pensado. Eu não lembro disso. Eu acho que sobre esse tipo de coisa não foi respondido, não foi perguntado. E eu não lembro de falar em assassinato de ministros e coisa do gênero. Não. Acho que esse negócio não rolou ontem, não. Tá bom? Fontes ligadas à investigação consultadas pela TV Globo não confirmam que Mauro Cid tenha falado que Bolsonaro sabia do plano para matar o presidente Lula, o vice Geraldo Alckmin e o ministro Alexandre de Moraes. Mas investigadores da PF afirmam que o inquérito reúne elementos que apontam que Bolsonaro sabia sim dos planos golpistas. Bom, essa não é a primeira vez que César Bittencourt volta atrás de uma informação passada em entrevista. Em agosto do ano passado, depois de confirmar a veículos de imprensa que Mauro Cid iria apontar Jair Bolsonaro como mandante do esquema que desviou joias sauditas recebidas como presente para a presidência da República, o advogado recuou e afirmou não ter falado sobre isso com seu cliente. Renata. Ricardo, ontem, com a tua ajuda, com a ajuda da Júlia do iLib, a gente explicou bem quais são as etapas investigativas e jurídicas que estão pela frente agora, uma vez apresentado o resultado da PF. Mas hoje a gente teve uma ideia melhor de quanto tempo isso vai levar. Teve um norte, né, Renata? O relatório da Polícia Federal com o resultado das investigações sobre a tentativa de golpe vai ser enviado para a Procuradoria-Geral da República na semana que vem. Paulo Gonet já sinalizou a assessores que vai ser cuidadoso na análise do material, o que significa que uma eventual denúncia, uma acusação formal contra os investigados ou um pedido de arquivamento pode ficar para o ano que vem. O repórter Reinaldo Turolo, do G1, apurou que a decisão deve sair em fevereiro. O Procurador-Geral da República quer analisar esse inquérito em conjunto com as investigações da fraude dos cartões de vacina e dos desvios das joias e outros itens do acervo presidencial, para ver como tudo se encaixa. Lembrando que o ex-presidente Jair Bolsonaro é indiciado nos 3 casos. Renata. Muito obrigada, Ricardo. Bom fim de semana, bom descanso para você, que essa semana foi dura. Bom, o governador do Tocantins afastou o diretor do colégio militar, onde alunos foram orientados a marchar cantando palavras de ódio. Tô taticando maldito! Tô taticando maldito! E vou pegar você! E vou pegar você! E se eu não te matar? E se eu não te matar? Eu vou te prender! Eu vou te prender! Em poucas horas, o vídeo viralizou. As cenas de dezenas de crianças repetindo uma canção com apologia à violência policial foram gravadas em frente a um colégio militar. A expressão taticano é uma referência à força tática, uma unidade de elite da Polícia Militar. O caso foi em Paranã, cidade de pouco mais de 10 mil habitantes que fica a cerca de 350 quilômetros de Palmas, no Tocantins. A escola se chama Euclides Bezerra Gerais e atende 400 alunos que têm entre 11 e 15 anos de idade. As imagens foram feitas durante uma atividade extracurricular que tinha como proposta justamente o combate à violência. Depois que o caso ganhou repercussão, a Secretaria de Educação afastou o diretor da escola e os militares que participaram da atividade. A Polícia Militar também abriu uma investigação sobre a conduta dos policiais. O afastamento foi determinado pelo governador do Tocantins, Vanderlei Barbosa, do Republicanos. Em nota, ele afirmou que repudia com veemência o ocorrido, mas que considera o episódio um caso isolado, que não reflete a realidade das escolas cívico-militares e que esse modelo de ensino desempenha papel fundamental no Tocantins. Para esse especialista em educação que analisou o vídeo, a atividade não pode ser classificada como educacional. Essas crianças estão repetindo um palavreado que não é apropriado para a escola, muito menos para a idade deles. Essas crianças, elas estão sendo, de alguma forma, vitimadas
por algumas pessoas despreparadas para o processo educativo, e elas estão repetindo ali palavras que conduzam ao sentimento de ódio, de apologia à violência e assim por diante. Essas crianças não são soldados, a escola não é um quartel, está tudo fora de lugar nesta imagem ou nesse recorte dessa escola. O governo anunciou hoje um novo bloqueio no orçamento para tentar fechar suas contas. Mais 6 bilhões de reais serão congelados. Esse mecanismo é usado para, em tese, garantir o cumprimento da meta fiscal desse ano. Agora, o total do valor bloqueado sobe para 19,3 bilhões de reais. Mesmo assim, o governo passou a prever um rombo maior de 28,7 bilhões de reais. Isso é muito próximo da margem de tolerância permitida pelas regras do arcabouço fiscal, que é de 28,8 bilhões de reais. O detalhamento de quais ministérios serão mais afetados pelo novo congelamento vai ser divulgado na próxima sexta-feira. Lembrando que o governo ainda tem para divulgar as medidas mais amplas de corte de gastos. O desemprego no terceiro trimestre está no menor nível desde 2012 e o que tem contribuído para esse bom resultado, no momento, é a indústria. Ao vivo de Belo Horizonte, o Hernani Fiuza explica por quê e traz detalhes para nós. Boa noite, Hernani. Oi, Renata. Boa noite. Boa noite também a você que nos acompanha aqui no Jornal da Globo. De acordo com os dados da PNAD, a taxa ficou em 6,4%. É uma redução de meio ponto percentual em relação ao segundo trimestre. Entre os setores que mais movimentam a economia do país, no último trimestre, apenas o da agropecuária teve redução de vagas de emprego entre julho e setembro. Foram 2.000 a menos. Na construção civil, foram abertos 26 mil novos postos de trabalho, 0,3% a mais entre um trimestre e outro. No comércio, o crescimento foi de 1,5%, com 291 mil novas vagas. O setor de serviços se manteve como o que mais emprega, quase 55 milhões de trabalhadores. E o aumento no período foi de 462 mil vagas. Mas, em percentual, o destaque foi para as indústrias. A de transformação cresceu 2,8%, com 325 mil novos contratados. E a indústria geral teve aumento de 3,2%, com a criação de 417 mil novas vagas. Segundo o economista da LCA Consultores, Bruno Imaizumi, desde a pandemia, a indústria não tinha uma retomada de empregos tão forte como essa. Além disso, os bons números também são um reflexo do período do ano. Quando a gente olha para o terceiro trimestre, né, a indústria ela tende a gerar mais vagas por um movimento sazonal, né? Sai a colheita do campo ali do primeiro semestre e principalmente essa indústria de processamento de matéria-prima, ela tende a gerar muitas vagas, né, no terceiro trimestre de um ano. A quantidade de pessoas esperando um longo período para conseguir uma vaga também vem caindo. Segundo o levantamento do IBGE, o grupo de quem esperava entre 1 e 2 anos por uma vaga diminuiu 19%. Já o contingente de quem estava nessa busca por 2 anos ou mais reduziu mais de 20%, chegando a cerca de 1,5 milhão de pessoas. O menor índice para esse período em 10 anos. O mercado de trabalho ele está aquecido de diversas maneiras, né? As contribuições que explicam, né, essa população ocupada recorde, ela vem de vários lados, né? Vários estados do Brasil, vários setores da economia, né? E o mercado de trabalho aquecido, a gente está crescendo aí há 3 anos, né? Crescendo acima aí de próximo de 3%. Então, querendo ou não, o mercado de trabalho está conseguindo absorver as pessoas com maior dificuldade de inserção ou de reinserção no mercado de trabalho. Segundo o economista, os números do quarto trimestre devem mostrar uma queda natural dos empregos na indústria e um aumento nos setores de serviços e comércio, principalmente por causa das contratações temporárias do fim do ano. Além disso, ele faz uma projeção de que a taxa de desemprego, em geral, fecha o ano ainda menor, em 5,8%. Renata. Obrigada, Hernani. Bom fim de semana.
Nos Estados Unidos, um juiz de Nova York adiou indefinidamente o anúncio da sentença do presidente eleito Donald Trump no caso em que ele foi condenado por fraude fiscal. Ao vivo de Nova York, o Jorge Pontual tem mais informações sobre essa que deve ser uma sinalização do congelamento ou mesmo desaparecimento de todas as ações criminais contra o Trump. Boa noite, Pontual. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. É mais uma vitória para Donald Trump. O juiz Juan Merchan decidiu adiar a sentença naquele caso do pagamento de suborno que levou à condenação de Trump por um tribunal do júri aqui em Nova York. A sentença ia ser dada na terça-feira, mas agora não tem data para acontecer. Pela lei, Trump pode pegar até 4 anos de prisão. Mas o juiz também cedeu aos advogados de Trump em outro ponto. Ele deu prazo até 2 de dezembro para que eles apresentem argumentos para anular a decisão do júri, o que livraria Trump definitivamente. Os advogados alegam que a condenação poderia interferir na execução da presidência. Juristas preveem que essa questão chegue até a Suprema Corte, o que vai demorar. O promotor que conseguiu a condenação de Trump, Alvin Bragg, não aceita anular a decisão do júri. Ele propõe congelar o caso por 4 anos, até o fim do mandato, quando então Donald Trump seria sentenciado. Em 2 outros processos, um por tentar reverter o resultado da eleição de 2020 e outro por se apoderar de documentos secretos, Trump deverá se livrar, porque são do Departamento de Justiça do governo federal, que tem como norma não processar criminalmente o presidente da República. Aí fica sobrando só o último processo, na Geórgia, também ligado à eleição de 2020. E esse está suspenso e corre até o risco de ser arquivado. Olha como a vida muda. No meio do ano, Trump tinha sido condenado e respondia a mais 3 processos criminais. Agora, eleito, está prestes a se livrar de todos, Renata. Pontual, agora à noite saíram mais indicações para a futura equipe de Donald Trump, inclusive a de secretário do Tesouro, que era um cargo que vinha sendo muito disputado entre diferentes bilionários próximos de Trump que contribuíram muito para a campanha. Um deles levou a melhor. Pois é, o nome dele é Scott Bessent. Ele é um dos principais conselheiros econômicos do presidente eleito há 1 ano. Bilionário, Bessent fundou e dirige um importante fundo de investimentos de Wall Street. Segundo Trump, ele é um dos principais investidores internacionais e estrategistas geopolíticos e econômicos. Um detalhe que pode atrapalhar é que Bessent entrou no mundo financeiro trabalhando com George Soros, o bilionário que financia o Partido Democrata e é o maior vilão do planeta para a direita americana. Bessent disputava o cargo no Tesouro com Howard Lutnick, que acabou sendo indicado para o Departamento do Comércio. Ele tem a principal exigência de Trump para esse cargo. Defende a imposição de tarifas de importação pesadas sobre produtos não só da China, mas de todos os países. E é a favor de cortar impostos, reduzir subsídios pagos pelo governo, eliminar regras para a economia e aumentar a produção de petróleo e gás. Bessent vai chefiar o Departamento do Tesouro num momento em que a economia americana é a mais forte do mundo e a inflação dos últimos anos finalmente está sob controle. Mas a dívida nacional é de quase 36 trilhões de dólares. E a proposta de Trump para a economia, as várias propostas de Trump para a economia, podem vir a custar mais 15 trilhões de dólares, segundo muitos economistas. Bessent é gay e ele e o marido têm 2 filhos. É formado pela Universidade Yale e já foi doador de campanha de políticos do Partido Democrata antes de se tornar um dos principais apoiadores de Donald Trump. Ao contrário de outros indicados por Trump, muito polêmicos e pouco qualificados, Scott Bessent é uma escolha tradicional, do agrado do establishment americano. E agora há pouco, Trump anunciou Lori Chavez DeRemer para secretária do Trabalho. Ela é deputada pelo estado do Oregon, mas perdeu a reeleição e ficaria sem mandato no ano que vem, Renata. Muito obrigada, Pontual. Bom descanso para você. Os uruguaios voltam às urnas neste domingo para escolher entre a continuidade do governo de centro-direita e a volta da esquerda num segundo turno acirrado, segundo as pesquisas.
Jamandu Orsi, professor de História de 57 anos, é o candidato da Frente Ampla, de esquerda, que tenta voltar ao poder, onde esteve por 15 anos até a vitória de Lacalle Pou em 2020. O atual presidente tem aprovação elevada, mas no Uruguai não há reeleição. O candidato do governo é Álvaro Delgado, um veterinário de 55 anos. Orsi fechou o primeiro turno com 15 pontos percentuais de vantagem sobre Delgado, mas o candidato da situação ganhou o apoio do Partido Colorado, terceiro colocado. As pesquisas mais recentes apontam empate técnico com vantagem dentro da margem de erro para a oposição. Na guerra da Ucrânia, a Rússia ameaça voltar a disparar um míssil balístico, dobrando a aposta no que o governo de Kiev aponta como um crime internacional. O Serviço de Inteligência da Ucrânia garante que o míssil hipersônico que atingiu uma instalação militar na cidade de Dnipro chegou a 11 vezes mais que a velocidade do som. Para a Rússia, a estreia do equipamento foi um alerta para o Ocidente. As decisões e ações imprudentes dos países que produzem mísseis, os fornecem à Ucrânia e depois participam na condução de ataques em território russo não podem ficar sem uma reação do nosso lado, afirmou Dmitry Peskov, porta-voz da presidência russa. Nesta sexta, o presidente russo ordenou a produção em massa e a continuação dos testes de combate desse novo míssil balístico, que é considerado de médio alcance e capaz de atingir alvos entre 3.000 e 5.500 quilômetros de distância. Segundo Vladimir Putin, nenhum outro país possui essa tecnologia e disse que o míssil vai ser usado especialmente em situações de combate, dependendo da situação e da natureza das ameaças à segurança da Rússia. Do lado da Ucrânia, o presidente Volodymyr Zelensky chamou o uso desse tipo de míssil de crime internacional. O ministro da Defesa disse que é a segunda vez que os russos escalam o conflito esse ano. A primeira foi quando mandaram soldados da Coreia do Norte para o fronte. Agora usam esses mísseis. Estamos trabalhando para aumentar a nossa capacidade de defesa aérea para responder, afirmou Rustem Umerov. Alguns governos, como o da Polônia, já disseram que isso representa uma nova fase da guerra e também alertaram para a possibilidade de um conflito global. Os Estados Unidos falam em retórica perigosa de Putin e o governo de Joe Biden anunciou mais pacotes de ajuda militar aos ucranianos para as próximas semanas. A ameaça do novo míssil balístico russo vai pautar a próxima reunião entre a Ucrânia e a OTAN já na terça-feira. O governo ucraniano exige dos aliados uma reação forte e proporcional ao ataque de Moscou, que estreou o equipamento capaz de transportar uma ogiva nuclear. O porta-voz da Aliança Militar acredita que o uso do novo dispositivo não vai mudar o curso do conflito e nem diminuir o apoio aos ucranianos. No próximo bloco tem a COP29, onde emperraram as negociações sobre o valor necessário para combater as mudanças climáticas. Voltamos para falar da Conferência do Clima da ONU, a COP29, realizada no Azerbaijão, um país que tem na exploração de petróleo e gás a base da sua economia, terminou atolada na discussão sobre dinheiro. Quem aceita dar quanto para financiar o combate ao aquecimento global? O principal assunto dessa COP era dinheiro. E foi justamente nesse ponto que a discussão emperrou. Foram 2 semanas de negociações até finalmente aparecer um valor para o financiamento climático. E o número não agradou. O rascunho do texto final fala em estabelecer uma meta com os países desenvolvidos assumindo a liderança para se chegar a 250 bilhões de dólares por ano até 2035 para os países em desenvolvimento. Bem abaixo do que os países emergentes queriam. Pelas contas de ambientalistas e economistas, o valor necessário para combater as mudanças climáticas seria de 1 trilhão e 300 bilhões de dólares por ano. O rascunho também recebeu críticas por não deixar claro qual seria a parcela do poder público e por não diferenciar o que viria de empréstimos ou de doações. Ele não é só insuficiente, como ele é um valor inseguro, porque ele não diz de onde ele vai sair, ele diz de uma forma genérica
que ele será uma mistura de fontes públicas e privadas de recursos. Mas vale lembrar que o setor privado não é signatário desses acordos, né? Então, o que precisa ter claro é quanto é que vai ter de recurso público que vai ser alocado para isso. O governo brasileiro não gostou do número apresentado e vai tentar aumentar o valor. Além de não ser suficiente, ainda tem uma ambiguidade, porque estão sugerindo que os países em desenvolvimento deveriam também adicionar recursos para essa base de financiamento. Os países em desenvolvimento não estão pedindo uma ajuda para si. Os países em desenvolvimento estão pedindo meios para implementar medidas que são em benefício de todo o planeta. O negociador-chefe da presidência da COP admitiu que os 250 bilhões não são uma meta justa nem ambiciosa e afirmou que as negociações vão continuar. Os especialistas em mudança climática receberam muito mal o rascunho do acordo. Nossa expectativa já era baixa, mas isso foi um tapa na cara, disse o diretor de um instituto que estuda as questões do clima na África. A COP29 aqui no Azerbaijão, em tese, terminaria nesta sexta-feira. Mas assim como aconteceu nas últimas conferências do clima, as discussões acabam atravessando a madrugada, avançando até pelo fim de semana. É que esse é um momento sensível, em que os negociadores ficam de olho em cada vírgula do texto, em cada palavra. E nessa COP em especial, mais do que as palavras, são os números que estão em disputa. Faltam menos de 40 dias para a chegada de 2025. Hoje, a Prefeitura do Rio divulgou detalhes da festa da virada mais famosa do país. Ao vivo de Copacabana, e neste caso tinha que ser de Copacabana, o Edivaldo Dondossola conta tudo pra gente. Boa noite, Dondossola. Oi, Renata, boa noite para você e para você ligado com a gente aqui no Jornal da Globo. E tem novidades no Réveillon desse ano, viu? A festa vai ter um palco a mais que nos outros anos, serão 13, com shows e atrações espalhados por toda a cidade. 3 deles só aqui em Copacabana. E o maior de todos, claro, vai estar montado no espaço de sempre, bem aqui em frente ao famoso Copacabana Palace. No palco principal, grandes estrelas da nossa música vão se revezar até a hora da contagem regressiva. Shows de Caetano Veloso e Maria Bethânia, Ivete Sangalo, Anitta, Xande Avião, e a festa vai virar a madrugada, do dia 1º de janeiro, e termina com a escola campeã do Carnaval Carioca de 2024, a Viradouro. Ao todo, serão 12 minutos de queimas de fogos. Eles estarão distribuídos em 10 balsas ao longo da orla de Copacabana. A expectativa é que a festa movimente mais de 3 bilhões de reais. Outra grande novidade é que esse ano, pela primeira vez, um dos palcos aqui de Copacabana vai ser inteiramente dedicado à música gospel. Você tem uma música gospel muito forte no Brasil, com muitas atrações importantes, com figuras de muito destaque. Então a gente também cria mais essa alternativa de gosto, de tipo musical, para que as pessoas possam desfrutar. A gente quer todo mundo em Copacabana, de qualquer religião, de qualquer crença, qualquer fé, qualquer ritmo musical. Todas as atrações são de graça. Os shows do palco principal serão transmitidos pela TV Globo, pelo Multishow e pelo Globoplay. A Prefeitura do Rio espera atrair até 2 milhões de pessoas para a virada desse ano, só aqui nas areias de Copacabana. Renata, claro, nem preciso dizer que você está convidada para a festa. Eu só não posso te acompanhar porque eu vou estar trabalhando no tradicional também plantão do Réveillon. Eu também estou de plantão de Réveillon aqui em São Paulo, Dondossola. Nossa passagem de ano, nossos cumprimentos vão ser à distância. Muito obrigada, bom fim de semana para você. A seguir, Fluminense e Fortaleza lamentam um empate que não ajudou ninguém na tabela. Voltamos com o esporte e com o Renato Cury, cheio de informação aqui pra gente. Boa noite, Renato. Tudo bem, Renata? Boa noite. Renato, a rodada do Campeonato Brasileiro terminou agora à noite com um único jogo, naquela situação que você às vezes descreve aqui pra gente. Um empate que não foi bom pra ninguém.
Exatamente, eu explico por quê. O Fluminense briga contra o rebaixamento, que portanto precisava de pontos, e o Fortaleza ainda sonha com o título, né? Precisava de pontos para se aproximar de Palmeiras e Botafogo, o que não aconteceu por conta de um empate por 2-2 no Maracanã. Vamos então dar uma olhada nos gols dessa partida. A gente começa mostrando o gol do Fluminense, bela jogada do Keno, cruzamento para dentro da área. O Lima bate forte de esquerda para fazer 1-0. E aí o Fortaleza, que é o terceiro colocado do campeonato, vai atrás, consegue o empate, cruzamento do Lutero. O Moisés é quem escora para fazer 1-1 e o Fortaleza consegue a virada nessa jogada, contra-ataque rápido. E o Marinho bate cruzado para fazer 2-1. O Fluminense ia perdendo em casa, mas consegue o gol de empate já na parte final da partida com o argentino Germán Cano. Depois do desvio de cabeça, ele dentro da área, também de cabeça, deixa tudo igual, empate por 2-2 entre Fluminense e Fortaleza. Bom, acabou a próxima rodada do Campeonato Brasileiro começa neste sábado, é aquela hora em que você indica pra gente no que prestar atenção. Exatamente, a gente separou alguns destaques então dessa 35ª rodada. O líder Botafogo joga contra o Vitória, depende apenas do próprio resultado para se manter na liderança isolada do campeonato. O Palmeiras observa esse jogo e precisa vencer para continuar na cola do Botafogo, enfrenta o Atlético Goianiense já rebaixado, né? E ali um confronto interessante por vaga da Libertadores, Corinthians e Vasco. Vamos começar por Botafogo e Vitória. O time comandado pelo técnico Thiago Carpini venceu 6 dos últimos 7 jogos. É pedreira para o Botafogo, que precisa ganhar para não depender do resultado do Palmeiras para manter a liderança do campeonato, né? E aí o Savarino, que foi poupado por causa do desgaste por ter servido a seleção venezuelana na data FIFA, volta ao time titular. Ele já tem 11 gols marcados nessa temporada. Já o Barbosa e o Luiz Henrique estão suspensos porque foram expulsos na partida contra o Atlético Mineiro no meio de semana. O vice-líder Palmeiras pega o Atlético Goianiense, que pode ser rebaixado nessa rodada, né? Está numa situação muitíssimo complicada. Até por isso que eu disse anteriormente que já está rebaixado, não está matematicamente, mas a situação é realmente super difícil. A diferença entre Botafogo e Palmeiras é de só 2 pontinhos. E aí, para tentar a terceira vitória consecutiva, o Palmeiras conta com o Rafael Veiga, meio-campista, já tem 18 gols na temporada, a mesma marca do ano passado. Ele chegou aí para o banco de reservas, mas agora novamente é um dos destaques do time. A gente mostra o gol de falta que ele fez contra o Bahia no meio de semana, um dos destaques do Abel Ferreira. E aí, para a gente encerrar, ali Corinthians e Vasco, né? Jogão. Os dois times lutando por vaga na Libertadores. O Corinthians não vai ter o holandês Memphis Depay, que está suspenso, e o Yuri Alberto lesionado, mas conta com o Rodrigo Garro, o argentino, vem jogando muito nessa arrancada do Corinthians, de 5 vitórias seguidas no Brasileirão. Já o Vasco, do técnico Rafael Paiva, chega super pressionado para essa partida. A derrota para o Internacional afastou o Vasco da zona de Libertadores e o próprio Paiva foi muito vaiado, né, depois dessa partida. Então, alguns desses destaques, o Brasileirão agora numa reta super final aí nessas próximas semanas, Renata. Bom, vamos olhar para a Série B, a gente já sabe que o Santos subiu e neste fim de semana nós vamos conhecer os outros 3 times que vão subir. Exatamente. Desses 4 clubes, né, disputam as 3 vagas que faltam para a primeira divisão no ano que vem. O Santos, que já é campeão da Série B de 2024, é o único com acesso garantido até agora, né? E aí a gente vê ali no destaque, né, Mirassol, Novo Horizontino, Ceará e Sport disputam as outras vagas. Mas a briga está muito apertada, os 2 paulistas têm 64 pontos, Sport e Ceará têm 63. Sendo dessa forma, o único que não depende de si mesmo é o Sport, não basta só vencer, ele precisa de uma combinação de resultados e dentro dessa combinação até um empate pode dar o acesso aos pernambucanos, mas ele joga de olho nos outros adversários. E como é a última rodada, né? Todos os jogos são ao mesmo tempo. O jogo do Mirassol contra a Chapecoense é no Premiere e o Sport TV 3 transmite Goiás e Novo Horizontino a partir das 6h15 da noite. No mesmo horário, o Sport TV 2 passa Guarani e Ceará. E o Sport em casa contra o campeão Santos é no Sport TV a partir das 6 horas da tarde.
Emoção garantida neste domingo, última rodada da Série B. Ainda tem 3 vagas em aberto, Renata. Bom, tudo anotado. Para fechar, nós vamos mudar de esporte, porque neste fim de semana, alguns dos nossos melhores skatistas vão estar competindo aqui em São Paulo. Exatamente. A etapa final do STU, o Circuito Brasileiro de Skate, o esporte espetacular, transmite a final do Parque Masculino a partir das 15 para as 11 da manhã, 10h45. E olha que legal, os skatistas eles estão cada vez mais conscientes de que só o talento não é o suficiente para competir em alto nível, precisa também cuidar do corpo. Imagens como essa nem sempre foram comuns no universo do skate. Antigamente era feio aquecer antes de uma bateria. Hoje você vê, todos eles têm um ritual de aquecimento. Essa geração a gente consegue ter esse intuito da parte física estar mais próxima à parte de treinamento. Pedro Barros é referência no skate park mundial. Essa modalidade praticada numa espécie de piscina de cimento cheia de obstáculos. Ao longo do tempo, ele aperfeiçoou a preparação para continuar competindo em alto nível. Quando eu comecei a andar de skate, na minha realidade, eu não sabia que existia uma profissão por trás do skate. Os Jogos de Tóquio em 2021 marcaram uma transformação quando o skate se tornou modalidade olímpica. Passadas as Olimpíadas de Paris nesse ano, o Brasil conta com uma geração de skatistas conscientes de que o talento lá dentro é só uma parte do trabalho para quem quer se manter como um atleta de alto nível nesse esporte. Do aquecimento à análise científica de desgaste na pista e processos de recuperação física e mental. Alguns dos elementos que hoje fazem parte da rotina dos atletas de ponta. O atleta que não tiver um preparo físico, mental, vai ser muito mais difícil você hoje alcançar uma alta performance como antigamente. Por isso, nas finais do Circuito Brasileiro de Skate, que acontecem nesse domingo, cada manobra e cada decolagem vão representar resultados incríveis para a longevidade desse esporte. Não tem mais essa, um skatista que só anda de skate por diversão. Se ele quer competir, se ele quer estar em alto nível, ele tem que estar preparado de todas as formas para qualquer momento. Eu acredito que o que a gente vem mais aprendendo com o esporte é muito sobre o real cuidado que a gente precisa ter com a nossa saúde. Tá aí. Tá aí. Renato, muito obrigada. A gente se vê na segunda-feira. Combinado. Bom fim de semana. A seguir tem a adaptação para teatro musical do romance Torto Arado, espetáculo que entrou em cartaz em São Paulo. O romance Torto Arado, que há 5 anos arrebata leitores e críticos, tendo rendido vários prêmios a seu autor, Itamar Vieira Júnior, agora virou musical em cartaz em São Paulo. O tablado simples, aos poucos da vida, há uma riqueza de história. Água negra, terra forte, este aqui é meu lugar. 16 atores, 6 músicos e inúmeros profissionais envolvidos estão em Torto Arado, o musical, que estreou esta semana no Teatro Raul Cortez, no Sesc 14 Bis, em São Paulo. O musical é uma adaptação do premiado livro Torto Arado, do escritor baiano Itamar Vieira Júnior, que conta a história de 2 irmãs que são marcadas por um trauma na infância numa comunidade rural no sertão da Bahia. O romance tem muitas camadas: desigualdade social, heranças escravistas, a luta pela terra, a força da espiritualidade afro-brasileira. Em 2 horas e 20 minutos de espetáculo, o público vai poder dar um mergulho profundo na complexidade desses temas. Assim como no livro, o musical gira em torno da vida dos moradores de Água Negra, que lutam pelo direito de viver na própria terra. Larissa Luz é uma das irmãs, a Bibiana. É uma história dura, é uma história intensa, é uma história profunda, mas ao mesmo tempo tem ali no fundo uma raiz de esperança, é uma raiz de crença no melhor, né? Então, para mim, poder viver Bibiana é construir também junto com todo o elenco e com todos nós que estamos aqui, inclusive quem está na plateia também, é construir um futuro melhor para a gente também, de alguma forma. A irmã dela, Belonísia, vê a vida mudar totalmente, ainda criança, quando acidentalmente corta a própria língua. A atriz Bárbara Sutti é quem conversa com o público usando só o corpo.
partir desse lugar afetivo, sensorial, estético, eu acho que de fato a gente consegue chegar numa linguagem comum com o público. Eu espero que esse público se faça perguntas. Eu acho que esse é um livro e essa é uma peça que permite que a gente pense um futuro, pense um Brasil, pense quem a gente é, pense uma origem. Na adaptação para o musical, uma personagem aparece de uma forma diferente do livro. A avó, Donana, que no romance é citada nas memórias das netas Bibiana e Belonísia, aqui contracena ao lado delas. Tá na hora de tomar pra você, Donana, a missão que Deus deu pra você. Eu acho que esse texto, esse best-seller de Itamar, é um tipo de protesto, né? Quanto a essa coisa tão abusiva, abusar do ser humano, do trabalho, né? Abusar da vida de uma pessoa, né? É uma vida que se perde, é uma vida de ser tratado como escravo ainda hoje, né? Capataz, o dono do lugar, né? O patrão. Existe isso até hoje. Já passou da hora de não saberem, isso é racismo, isso é racismo recreativo. Eu não sabia. Tem que saber, né? Porque tem muita gente, mas para mim não tem nada a ver. Tem a ver, sim. A escolha de Donana em cena não foi à toa. Elísio Lopes, diretor-geral da peça, queria no palco a força da voz feminina. A gente conta essa história dessas 3 mulheres pretas que estão na Chapada Velha, morando nessa fazenda, em condições subhumanas, personagens muito, muito próximos das nossas memórias ancestrais também. Então eu digo que eu vejo minha avó em cena, eu vejo as minhas tias, porque essas mulheres existem. Esse país não estaria de pé se não fossem essas mulheres. A solidariedade, a força e a integridade das mães brasileiras, eu acho que é o que sustenta o país de pé e é o que sustenta esse espetáculo. O segredo é esse. Para fazer a conexão entre o livro e o tablado, coube ao diretor musical Jarbas Bittencourt criar 25 canções especialmente para o espetáculo. Apesar de serem músicas que ninguém nunca escutou, letras que ninguém nunca ouviu, elas vão chegar em nós, eu acho, e eu espero que sim, como algo que é muito, muito próximo, que é o Brasil cantando e tocando e falando de si mesmo, e falando de nós. O JG conversou com o escritor Itamar Vieira Júnior antes da estreia. São Paulo é a segunda cidade no país por onde o musical passa. Salvador foi a primeira. Eu acho que é um espetáculo que mexe com os sentidos, né? Eles tiveram liberdade para adaptar aquilo que era importante, aquilo que era necessário. E eu acho que o espetáculo ele ganhou vida própria, ele carrega a alma da história, mas ele também tem sons, cores, música, figurino, iluminação, tudo que mexe com todos os sentidos. Então, se para ler a gente lê com os olhos, embora a gente esteja lendo com o corpo, assistir esse espetáculo é mexer com o corpo inteiro, né? Você pode assistir a programação da Globo ao vivo, de graça, no Globoplay. O Jornal da Globo fica por aqui. A seguir tem Conversa com Bial e outras notícias no Jornal Hoje. Bom fim de semana para você. Até segunda.